Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos e pesquisa do Espiritismo. Voltamos a apresentar nesta nova edição a segunda parte dos estudos sobre Deus. O tema é Deus e a criação, que o livro em estudo desta noite é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Para aqueles que não conhecem, esta é a obra, o Livro dos Espíritos. E de maneira que hoje nós apresentamos a segunda parte, que é a prova da existência de Deus, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Mas antes abriríamos um pequeno parêntese para apresentar dois pensamentos do programa desta noite, que diz assim, são dois pensamentos, provérbios judaicos, que diz assim: o sábio nunca diz tudo o que pensa. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que diz. Esse é o primeiro pensamento, provérbio judaico. E o outro pensamento: ainda que você tenha todas as virtudes e todas as qualidades, mas se não for modesto, não tiver modéstia, você é imperfeito. Falta muita coisa, mostrando o valor da modéstia, sem pabulagem, porque o sábio não se pabula, ele já é sábio. Fechamos um pequeno parêntese e voltamos aqui para o Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E os sábios, os espíritos sábios, então ele responde num axioma que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa, é o que diz a ciência, é a base da ciência. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. E Allan Kardec faz um comentário de rodapé, aí ele diz: para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação, as estrelas, os mundos, as galáxias, que está tudo à nossa vista. É criação de Deus ou é criação dos homens? Claro que é criação de Deus. É uma criação de um acaso criador. Foi um acaso criador? Não. É da autoria do arquiteto do universo, que é Deus. É a causa sem causa. É a causa de todas as causas. É Deus, o imperador do universo, a inteligência suprema do universo, como está aqui no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta. Dentro da lógica, porque o Espiritismo, conforme diz Kardec, é a religião do bom senso e da razão. Do bom senso e da razão. Esse é o Espiritismo. E Kardec continua: o universo existe. Tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. O nada quer dizer o zero, o acaso. Não existe acaso criador. Existe causa criadora, que é Deus, que não é humano, não tem configuração humana, não tem nada com os humanos, nada. E continua Kardec aqui nos estudos. Ele diz: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem ao nascer
é inato da existência de Deus. Quer dizer, não se aprende em colégio a crer em Deus, a admitir a existência do poder maior do imperador do universo. Não se aprende, quer dizer, não é fruto de aprendizado a crença em Deus, não é fruto de educação, também não é intuição, que de geração em geração os espíritos reencarnam e já trazem no refolho da memória, desde as épocas primitivas das primeiras encarnações, já traz como intuição a crença na existência do poder maior, porque ninguém se criou, nenhum espírito se criou, logo é efeito de uma causa criadora, como diz a ciência. Não existe efeito sem uma causa, a causa é Deus, de tudo e de todas as coisas. Aí o espírito responde que Deus existe, pois de onde lhes viria este sentimento? Quer dizer, de onde vem a intuição que o homem tem da existência de Deus? De onde vem? Essa intuição é que Deus existe, já traz no homem, no espírito reencarnado. Pois de onde lhe viria este sentimento? Se nada tivesse como base, é a crença, é ainda uma consequência do princípio de que não há efeitos sem causas. A causa primeira de tudo e de todas as coisas é Deus. Qualquer que seja o nome que se dê, mas é Deus. É o imperador do universo, está em tudo e em todas as coisas. Deus vê tudo, está em tudo, sem que ele seja o tudo. E nem o tudo é ele. Ele é autor da criação, mas não é a própria criação. E nem a criação é ele. A criação é dele. A causa é ele. A criação é o efeito. O universo todo é criação de Deus. Logo é o efeito de uma causa, que a causa é Deus, a causa criadora. Não é acaso criador, como dizem os materialistas e os ateus. Aí demais, não há efeito sem causa. E na questão número 6, ainda do Livro dos Espíritos, prova da existência de Deus, Kardec insiste na pergunta. Ora, o sentimento íntimo que temos, os homens têm, em nós mesmos, da existência de Deus, não seria devido à educação, à instrução que se recebe em algum colégio, ou à educação que a criança recebe na própria família, não é fruto dessa educação e produto de ideias adquiridas em escolas, em colégio? Essa é a pergunta de Kardec. Aí os espíritos respondem: se assim fosse, por que vossos selvagens, os homens da caverna, teriam tal sentimento? Olham para o ar e vê que tem uma criação e que algo criou aquilo, tudo, inclusive ele. Aí aumenta a sua fé. E Kardec faz um comentário a esta pergunta. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de uma educação, de um ensino, esse sentimento não seria universal e não existiria, como as noções das ciências, senão naqueles que tivessem podido receber esse ensinamento. Seria como a ciência, não é? Que quem aprendeu, aí aprendeu a ter fé, mas não é assim, já vem na alma, já vem no espírito. E Allan Kardec volta a perguntar na questão número 7, podia-se encontrar a causa primária da formação das coisas, da criação, nas propriedades íntimas da matéria, estudando a matéria como fazem os cientistas, na química, na física e em ciência do gênero. Não poderia encontrar aí? Aí os espíritos respondem: mas então, qual seria a causa destas propriedades? Qual seria? As propriedades existem,
os cientistas estudam, pesquisam, observam, tiram suas conclusões. Aí ele diz assim, é sempre necessária uma causa primeira, porque tudo que os cientistas estão estudando, investigando, é os efeitos que partem de causas. Isso é o que os espíritos estão respondendo a Kardec. E continua aqui, Allan Kardec faz um comentário de rodapé. Ora, atribuir a formação primeira das coisas às propriedades ímpares da matéria seria tomar o efeito pela causa. Pois estas propriedades são, elas próprias, essas propriedades, um efeito que deve ter uma causa. Quer dizer, os cientistas, por mais capacitados que sejam, eles não criam, eles descobrem as leis de inventar as coisas, porque as leis já existiam. Tudo o que existe está em torno de nós, em torno do homem. Agora é preciso que o homem saiba apenas descobrir, criar, não. Porque tudo já existe no universo. Deus, quando fez o universo, ele fez completo. Agora tem as leis. Os cientistas apenas descobrem as leis de inventar, ou seja, de descobrir. Foi assim que fez Newton, com a lei da gravidade. Ele ia passando por debaixo, como diz a ciência, Newton, Isaac Newton, o descobridor da lei da gravidade, passou por debaixo, como diz os colégios, as escolas, passou por debaixo de um pé de maçã, a maçã caiu. Aí ele viu que a gravidade, que é o centro de atração, atraiu. Se não existisse a gravidade, a fruta teria ficado no espaço embolando, porque não tinha gravidade. É assim que ficam os objetos fora da atração da Terra, fica no espaço embolando. E então Allan Kardec continua aqui na pergunta, que se deve pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, os materialistas, em outras palavras, ao acaso. Tudo foi criado pelo acaso, que é dos materialistas. Aí os espíritos respondem, é outro absurdo. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode ver o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? É o zero, é o nada. O nada gera nada. Aí ele faz o comentário de rodapé. A harmonia que regula os mecanismos do universo patenteia combinações e visões determinadas, e por isso mesmo revela um poder inteligente, que é Deus, uma organização universal, que é a própria inteligência de Deus. Atribuir a formação primeira do universo ao acaso seria um contrassenso, um absurdo, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso, é uma causa inteligente. É isso que Allan Kardec está nos ensinando. E nós encerramos o nosso programa de hoje, que é a segunda parte e última dos estudos sobre o Livro dos Espíritos, que é o estudo da criação divina, que a criação de Deus é permanente, nunca parou e não parará, é contínua, é permanente e infinita, e que Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. O estudo é no Livro dos Espíritos. Para todos, muita paz, e retornaremos com os estudos sobre o Espiritismo.